Partir da colina não era apenas uma decisão prática, era como arrancar um pedaço de si. Ana sentia o peso de deixar para trás uma verdade ainda mal compreendida, cheia de vozes, sombras e histórias soterradas sob a terra molhada daquele lugar. A estrada que levava de volta à cidade era também um retorno a um mundo que já não parecia mais seu. A poluição, os olhares apressados, os segredos urbanos que agora doíam mais do que os da colina. Mas ela precisava olhar nos olhos da mentira, confrontar Lúcia, desmontar a teia em que fora enredada. E mesmo sabendo que cada passo a afastava de André, e de tudo que começava a florescer entre eles, Ana seguia firme, sem saber ao certo se encontraria alguma paz ou apenas mais cicatrizes. Algumas viagens, ela começava a entender, não são feitas só de distâncias, são feitas de feridas. Uma produção da editora Ibis. Série exclusiva do canal Vozes da Ibis. A Colina das Almas Perdidas. Marli DHF. Capítulo 8. De volta a São Paulo. A noite passou rápido. Ana não ia viajar por vontade de voltar, mas porque queria tirar a limpo aquela terrível história que havia sido revelada na noite anterior. Sentia-se muito mal com a descoberta. Várias coisas passavam por sua mente. Entre elas a dúvida de que Lúcia já estivesse envolvida nesse mundo antes de a apresentar a Gabriel. Quem havia envolvido quem nesta história? Por que não contaram nada a ela? Talvez pudesse ajudar. Gabriel mentiu sobre a origem do dinheiro que inexplicavelmente aumentava. A faculdade. Provavelmente também fosse mentira. Ana já não acreditava em mais nada. Saber que havia vivido uma grande falsidade a deixava extremamente aborrecida, mais consigo mesma do que com Lúcia e Gabriel. André dormia no colchão, aos pés de sua cama. Ela levantou-se vagarosamente e começou a colocar algumas coisas na mochila, roupas, documentos e alguns papéis antigos. Aproveitaria a viagem para investigar melhor o funesto passado de sua família. Parou por um momento, se dando conta de que a noite havia sido tranquila. Será que os fantasmas haviam desistido da vingança? Tomou um banho, se vestiu e aguardou André. André despertou e percebeu as coisas de Ana arrumadas. Pensou consigo mesmo, ela vai mesmo. Levantou-se. Colocou sua roupa de trabalho surrada, lavou o rosto, escovou os dentes e parou, olhando seu próprio reflexo no espelho. Será que ela está preparada para enfrentar o que vem pela frente? Talvez eu devesse fazê-la desistir dessa ideia, pelo menos por enquanto. Saiu do banheiro decidido a fazê-la desistir. Caminhou até a cozinha. Bom dia, Ana. Como passou esta noite? Surpreendentemente muito bem. Acho que os fantasmas deram uma trégua. Você vai mesmo viajar? Sim. André. Estou decidida a descobrir tudo o que envolveu minha vida sem que eu soubesse de nada. Talvez fosse melhor você esperar um pouco mais, Ana. Engraçado. Até ontem, você estava me aconselhando a voltar e agora quer que eu fique? Era sob outra circunstância. Isso pode te trazer consequências ruins. Você pode acabar descobrindo o que não quer. Isso mudou a minha vida, André. Sem eu saber de nada. Que consequências piores do que essas eu posso ter? É só um pressentimento. Não sei se depois disso as coisas vão continuar como estão agora. Posso te confessar uma coisa? Inquiriu André, levantando o olhar e o fixando em Ana. Claro que sim. Os olhos dela brilharam, como há muito não se via. Aprendi a conviver com você e não sei se serei mais o mesmo depois que você partir. Algo mudou dentro de mim. E sinto que talvez não a veja mais por outros longos anos. Eu prometo que vou voltar, André. Apesar de toda essa confusão de vingança e maldição, sinto que preciso resolver algo mais aqui.
Ainda não sei direito o que é, mas eu vou descobrir. Em São Paulo não tem mais nada que me prenda. Talvez arrume um emprego na cidadezinha mais próxima daqui. Não quero mais viver lá, onde só encontrei decepção, onde as pessoas fingem o tempo todo ser o que não são. Estou muito decepcionada, e isso só vai passar quando eu puder esfregar na cara de Lúcia toda a minha mágoa. Se é assim, eu te levo até a cidade. Tem uma caminhonete velha que era de meu pai guardada no celeiro. Às vezes eu a uso para ir até a cidade comprar grãos e mantimentos. Se você não se importar de fazer uma viagem em um carro não muito confortável, sorriu. Preciso mesmo comprar algumas coisas. Vou adorar. Enquanto você pega a caminhonete, vou pegar minhas coisas e a gente vai. Quero chegar o mais rápido possível e resolver essa história com Lúcia. Tá bom. Vou buscar o carro. Já volto. André saiu pela porta, ainda incerto de que o mais correto para Ana fosse voltar ao lugar onde tudo havia começado. Era uma caminhonete Ford 1965, verde e branca, com a lataria um pouco enferrujada, mas o motor ainda era forte e potente. Fazia muito barulho, pois os amortecedores mereciam ser trocados já há algum tempo. Parou o carro e buzinou. Ana trancou a pesada porta de madeira, deu uma boa olhada na casa e se virou para apreciar o dia, que estava iluminado por fracos raios de sol escondidos por entre as nuvens. Ao longe, percebeu 2 vultos a encarando. Forçou a visão para tentar ver quem era e logo percebeu o vulto da tal mulher de branco e o homem com os olhos de sangue. Pareceu que eles estavam esperando por ela para dizer até logo, com ódio mortal no olhar, deixando claro que ainda não havia terminado. Ela tentou desviar o olhar. Seu coração acelerou. Foi como se conseguisse captar os pensamentos raivosos que os dois lançavam em sua direção. André, percebendo que havia algo errado, olhou para a mesma direção em que ela olhava fixamente, e percebeu os 2 vultos parados, observando os passos de Ana. Chamou a atenção dela. Vamos logo. Saída do transe, Ana entrou rapidamente na caminhonete e os 2 partiram. André olhou pelo espelho retrovisor e viu os 2 fantasmas, agora parados em frente à porta da cozinha. Acelerou a caminhonete e logo alcançou a estrada. Você os viu, André? Não estou louca. Não. Não está. O caminho até a cidade mais próxima levava cerca de 1 hora para ser feito, mas André propositadamente o fez o mais lentamente possível, como se ambicionasse aproveitar cada momento ao lado de Ana, como se fosse o último. Ana, percebendo tudo, ficou animada com a possibilidade de haver roubado para si o coração de André. Talvez Nina já não tivesse uma importância tão grande para ele, mas ao mesmo tempo em que isso a agradava, também a assustava. Será que era merecedora de um tipo de amor assim, tão profundo e puro, como era o dele por Nina? Resolveu dispersar seus pensamentos com uma conversa corriqueira. Passaram o caminho todo falando sobre nada, como se estivessem evitando uma conversa de teor mais sério e comprometedor, até finalmente chegarem. Ana pôde perceber que as pessoas olhavam de maneira estranha para André e conseguiu ouvir um cochicho. Lá vem o rapaz estranho. Ela ficou sem entender, com uma vontade imensa de ir tirar satisfações com aquela mulher que falava sem propriedade alguma sobre o dócil e cavalheiro André. Foi contida por ele, que disse: Não esquenta, Ana. As pessoas me acham estranho porque não tenho o costume de vir muito cidade, e quando venho, não fico jogando conversa fora com quem não conheço. E isso é motivo para falarem assim de você? Que gente estúpida! Já me acostumei. Vamos para a rodoviária, eu te acompanho. Prefiro ir sozinha. Não me leve a mal, mas não gosto de despedidas. Tchauz. Isso me deixa deprimida, sempre deixou. Prefiro fingir que vou ao mercado, e daqui a pouco estou de volta. Pode ser? Se você quer assim, que seja, então. Não sei explicar o motivo, mas desde muito pequena, nunca gostei de despedidas. Eu volto logo, André. Dizendo isso, Ana caminhou até a rodoviária, que ficava bem próxima ao armazém no qual André comprava os mantimentos. Ele acenou e sentiu um vazio no peito. Virou-se e foi ao galpão, ouvindo os comentários sobre o rapaz estranho. Já não se sentia incomodado com aquilo há anos. Nem todos entendiam seus dons, afinal,
Tudo que é diferente é estranho. Ana entrou no ônibus, rumo a São Paulo. A viagem era longa. Sentou-se e pôde constatar que a estranheza que André causava nas pessoas era devido ao seu dom de ver e se comunicar com os mortos, pois no banco da frente ao de Ana, que estava sentada confortavelmente sozinha no fundo do ônibus, havia duas mulheres conversando sobre o estranho dom de André. Ficou tentada a retrucar, mas acabou percebendo que era apenas ignorância do povo, assim como ela mesma era antes. Incrédula, e se não estivesse passando por acontecimentos tão surreais, talvez falasse a mesma coisa. Pegou seu livro e decidiu desligar-se do mundo durante a longa viagem de 7 horas de volta à verdade que a esperava. Já era noite alta quando chegou. A estrada estava muito esburacada e lamacenta, devido ao tempo ruim dos dias anteriores, e a viagem de 7 horas durou quase 10. Desceu do ônibus erguendo os braços, e logo começou a tossir. A poluição não era mais bem-vinda, depois de tanto tempo respirando o ar puro da colina. Pegou sua mochila, entrou no metrô e foi em direção à sua casa. Estava ansiosa para rever seus pais. A conversa com Lúcia ficaria para o dia seguinte. Desceu do metrô e caminhou até sua casa, revendo o antigo trajeto que fazia todos os dias. Sentiu um amargo na boca ao se lembrar de quantas vezes passará por ali com Lúcia. Parou em frente ao portão. A casa estava toda apagada, provavelmente estavam todos dormindo, pois já era bem tarde. Procurou a chave em um vaso com um grande coqueiro que ficava perto da porta. Ao achar, abriu a porta e entrou. Tudo estava diferente. Ana pensou: nossa, finalmente resolveram mudar a decoração. Já era a hora. Decidiu não acordar seus pais, faria uma surpresa. Foi para seu quarto, abrindo vagarosamente a porta, para não fazer barulho. Surpreendeu-se por conta de o cômodo ser o único que não estava diferente. Cada detalhe ainda era o mesmo. Cansada da longa e difícil viagem, deitou-se em sua cama e adormeceu sentindo o cheiro de sua cama limpa e perfumada, como era de costume sua mãe deixar. O sol já estava alto quando Ana despertou assustada. Havia se habituado ao cinza do céu e os pesados pingos de chuva no telhado. Olhou o relógio no criado mudo, que ficava ao lado de sua cama. Constatou que passava do meio-dia. Levantou-se apressadamente. Correu pela casa, mas todos haviam saído para o trabalho, sem mesmo saber que estava de volta. Foi até o banheiro e tomou um banho rápido, disposta a encontrar Lúcia. Conseguiria ver seus pais somente à noite. Abriu seu guarda-roupas e pegou um vestido leve e florido, que costumava usar bastante. Ao contrário da colina, estava calor em São Paulo. Percebeu que havia emagrecido. Precisava se alimentar melhor. Fechou a porta da sala, colocou a chave no vaso e saiu. Seu destino era a casa de Lúcia, mas não havia ninguém, nem mesmo a amável mãe de sua amiga. Embarcou no metrô e resolveu ir até o antigo emprego dela. Após questionar o motoboy, que a ignorou, aproveitou a deixa e subiu ao lado do rapaz até o andar onde antes Lúcia e Gabriel desempenhavam suas funções. Ainda havia alguns papéis que pertenciam a ela em sua antiga mesa, contudo constatou que a amiga não trabalhava mais lá. Não deveria fazer muito tempo que ela saíra do emprego. Ana começou a revirar as gavetas, e acabou encontrando seu novo endereço. Lúcia agora morava em um apartamento nos Jardins. As drogas devem tê-la deixado muito rica, pensou Ana. Enfiou o papel no bolso e saiu em direção ao endereço. Chegou depois de alguns minutos em frente ao imponente e belo prédio. Pensou que não seria muito fácil entrar, mas surpreendentemente, foi mais fácil do que esperava. O porteiro cochilava na portaria. Ana entrou sorrateiramente, pois sabia que se anunciasse a amiga, ela não a deixaria entrar. No elevador, apertou o botão de número 12 e subiu. Suas mãos estavam geladas. Sentia um torpor na cabeça e um mal-estar. Respirou fundo, tentando acalmar-se. Nunca um elevador foi tão lento. Quando finalmente parou e a campainha indicou que havia chegado ao andar de Lúcia, a porta se abriu. Ana saiu procurando o número 1216. Não foi difícil, pois havia apenas 2 apartamentos por andar. Parou diante da imensa porta trabalhada em madeira maciça e, quando ia tocar a campainha, ouviu vozes masculinas que vinham de dentro do apartamento. Desistiu, pois reconheceu as vozes. Eram as mesmas da colina. Pensou por um instante no que faria e percebeu a maçaneta da porta girar. Por instinto,
Saiu correndo e entrou na passagem que dava para as escadas. Manteve-a entreaberta, observou vários homens saindo do apartamento e rindo muito. Esperou que eles entrassem no elevador, e assim que o próprio começou a descer, saiu, ainda conseguindo pegar Lúcia na porta, um tanto alterada. Parada à sua frente, a amiga perdeu a cor que já lhe faltava. Ela nem parecia mais a mesma pessoa. Estava muito magra, com os olhos fundos, um semblante pesado. Seus cabelos, antes longos e sedosos, estavam curtos e coloridos. Olá, amiga! Saudou Ana, com a voz áspera e séria. Você? Como? Não é possível! Exclamou Lúcia, completamente estática. Não vai me convidar para entrar? Ana, invadindo o apartamento. Temos muitas coisas para conversar. Não tenho nada para falar com você. Vá embora agora mesmo. Gritou Lúcia, encolhendo-se no canto da porta. Como não? Já descobri tudo, Lúcia. Protestou Ana, encarando-a com ódio no olhar. Vá embora, Ana. Não tenho nada para falar com você. Me deixe em paz. Implorava, encolhida, escorregando parede abaixo. O pavor em seus olhos era nítido. Você está drogada. Que decadência! Como pôde se deixar chegar a esse ponto, Lúcia? Você era minha melhor amiga. Mais que isso, era minha irmã. Como teve coragem de me trair desse jeito? E o Gabriel? Foi ele que te enfiou nisso? Preciso de explicações, questionou Ana caminhando em direção a Lúcia, que já tinha lágrimas nos olhos fechados. Vá embora, me deixe em paz. Não tem mais nada que possa ser feito. Entenda que tudo terminou como tinha que terminar. Não posso fazer nada para mudar o que aconteceu. Vá embora, por favor. Me deixa em paz. Lúcia gritando em desespero. Paz é algo que você nunca mais vai ter na sua vida. Você a destruiu com sua ganância desmedida. Por que não confiou em mim? Eu teria te ajudado. Já disse, me deixe em paz, implorou, tapando os ouvidos. Só me diz quem começou com essa história, por favor. Eu preciso saber, depois eu te deixo em paz, ordenou Ana, parada à frente de Lúcia, encarando-a. Foi o Gabriel. Ele me apresentou esse mundo. E mesmo sabendo disso, você me apresentou a ele? Por quê, Lúcia? Já disse o que queria saber, agora vá embora. Berrou, alucinada. Eu vou, mas vou voltar para ver você definhando em sua própria loucura. Garantiu Ana, com a face transformada pela raiva. Saiu pela porta, deixando Lúcia jogada ao chão, perto da porta. O elevador parou, e antes que Ana entrasse, foi ignorada por 6 homens descendo e se dirigindo ao apartamento dela, que gritava. Vá embora, Ana. Entrou no elevador e ouviu os homens dizendo. Usa mais droga, sua alucinada. Riam muito do pavor de Lúcia. A porta do elevador se fechou e Ana desceu chorando muito, sem conseguir identificar-se pela traição da amiga ou pelo estado em que ela se encontrava. Um misto de pena e ódio percorriam todo o seu íntimo. Caminhou por algum tempo entre aquelas pessoas, que passavam por ela sem imaginar a sua dor. Sentou-se em um dos banquinhos de uma praça, onde algumas crianças brincavam. Lembrou-se de sua infância tão feliz, da inocência que pertencia somente às crianças. Com a cabeça baixa, foi desperta de seus pensamentos distantes por uma garotinha que lhe trouxera uma florzinha amarela. Moça, não chore. Não fique triste. Ana pegou a flor, enxugou o rosto e recebeu um lindo sorriso da menina, que foi chamada pela mãe. Saiu saltitando e acenando em direção à mãe, que lhe deu uma bronca ao pé do ouvido. Ana pensou, adultos, tão cheios de si, e são nada perto de uma criança. Levantou-se e foi caminhando até o metrô. Chegaria a tempo de surpreender seus pais. Entrou em casa e percebeu algum movimento. Era seu pai. Correu em sua direção. Pai, que saudade! Disse Ana, o abraçando. Minha filha! Quanto tempo! Você está bem? Sim, meu pai. Estou ótima. Como estão as coisas por aqui? Difíceis, desde que você partiu. Baixou o semblante e continuou. Tanta coisa aconteceu. Estou perdido, como cego em tiroteio. Não consigo saber que caminho tomar. Tudo parece tão nebuloso. Desculpe, pai, mas eu precisava de um tempo sozinha.
Sinto muito estar se sentindo assim. Eu não imaginava. Sabe, a colina está me fazendo muito bem. Por que o senhor e a mamãe não vão passar um tempo lá comigo? Apesar de algumas coisas estranhas que acontecem por lá, a paz. Reencontrei o André. Lembra-se daquele garotinho com quem eu brincava quando era criança? Filho do caseiro? Ele está me ajudando muito. Pretendo voltar para lá. Tenho que resolver algumas coisas. Descobri que nossa família é vítima de uma maldição que vem desde os tempos de meu tataravô. Você sabia disso, pai? Sabia. Por isso evitava ir lá depois que descobri. Talvez fosse melhor você ficar por aqui, minha filha, afirmou parecendo não ter certeza de suas palavras. Não. Eu preciso voltar. O homem baixou a cabeça e suspirou fundo. O que foi, pai? Cadê a mamãe que ainda não vi? Ainda está no trabalho? Questionou, sentindo que as coisas não estavam bem. Por que você resolveu voltar? Investigou, olhando no fundo dos olhos da filha. Descobri coisas ruins a respeito de Lúcia e Gabriel. Precisava tirar a história a limpo. E tirou? Inquiriu com os olhos perdidos no nada. Sim, pai. Nunca mais quero ver Lúcia ou me lembrar de Gabriel. Eles me fizeram muito mal, me machucaram muito. Machucaram muito a nós todos. Descobrimos toda a história, tarde demais. Lúcia se mostrou amiga quando tudo aconteceu e quando a verdade se revelou, mostrando a víbora que se dizia amiga, deixou sua mãe muito doente, mas já era tarde. O mal já estava feito e eu. Onde está minha mãe, pai? Você não me respondeu, exigiu Ana, o interrompendo. Ela foi internada, minha filha. Não suportou a decepção. Ana caiu em desespero. Quero vê-la agora, pai. Me leva até ela, por favor. Por que não me avisaram? Não consegui entrar em contato com você. Eu tentei, mas não tenho certeza do motivo pelo qual não consegui. Tudo parece tão confuso depois do que aconteceu e a comunicação com a região da colina é difícil. Eu sinto muito, Ana, mas é impossível vê-la no momento. Apenas de longe. Todas as vezes que cheguei perto, sua mãe teve pioras e entrou em um tipo de pânico, causando pioras em seu estado clínico. Ela está em uma ala de psicóticos, em um hospital para pessoas com perturbações mentais. Ana começou a chorar compulsivamente. Preciso vê-la, nem que seja de longe. Eu a levo até lá, mas não se desespere ao vê-la. É só uma questão de tempo, minha filha. Acredito que quando tudo isso passar, as coisas voltem à normalidade. Eu vou ficar aqui com ela, pai. Não vai adiantar. Mais do que ninguém, ela quer te ver em paz e feliz. Vá viver o que tem que viver até que encontre seu verdadeiro caminho. Resolva suas coisas pendentes na colina. Aproveite a companhia de André, ele é um bom homem e muito especial. O homem esboça um sorriso tímido. Como vou seguir meu caminho, com a mamãe nesse estado? Você vai vê-la e saberá que é o melhor que tem a fazer, minha filha. Eu sinto muito. Vamos, vou te levar. Assim, você acredita em minhas palavras. Os dois saíram em direção ao tal hospital. Entraram e, de longe, Ana pôde ver sua mãe imóvel, como se estivesse perdida em outro mundo. Pela sua experiência em psicologia, logo percebeu que a mulher se isolou em outro mundo. Não reconhecia ninguém, nem mesmo ela, que entrou na sala e, parada em frente sua mãe, não era vista e nem reconhecida como filha. Pegou a prancheta e verificou os medicamentos. As observações médicas não eram as melhores e os medicamentos, os mais fortes possíveis. O caso era grave, e talvez nem tivesse mais volta. Ana saiu da sala chorando e seguiu o caminho de volta até sua casa, com seu pai, que com lágrimas nos olhos, disse: Vai, minha filha. Segue seu caminho. É a melhor coisa a ser feita. Eu mando notícias para você, fique tranquila. Eu vou, pai, mas, por favor, me mande notícias toda semana, senão não ficarei em paz. Eu mando. De algum jeito, eu mando. Pode ficar sossegada. Amanhã, depois que eu investigar algumas coisas a respeito da colina, eu vou. Isso vai te deixar mais tranquilo? Saber que você vai estar bem me deixa tranquilo, filha. Acredito que somente lá vai encontrar o que busca para que tudo se encaminhe como deve ser. Os dois se abraçam. Voltaram para casa e na manhã seguinte,
Ana investigou pela internet algumas coisas sobre o passado da colina. Descobriu que todas as histórias contadas pelo pai de André eram verdadeiras. A escravidão e as mortes de muitos servos haviam se tornado lenda na região. Tentou descobrir como quebrar uma maldição. Procurou muito e acabou encontrando que só se destrói uma maldição recebendo dos amaldiçoados o perdão pelos atos praticados. Ela não sabia como fazer isso, mas tinha certeza de que conseguiria, com a ajuda de André. Sentiu muita pena daqueles fantasmas. Eles sofreram pela ignorância de pessoas malvadas movidas por ganância e preconceito. No outro dia, pela manhã, despediu-se de seu pai, cobrando as notícias semanais e partiu de volta à colina, a fim de tentar obter perdão pelos atos nefastos praticados por seus antepassados. Obrigado por assistir ao nosso canal. Vozes da Ibis, Contos e Mistérios te aguarda para o próximo capítulo de A Colina das Almas Perdidas. E não se esqueça, o link para adquirir os livros da Ibis está na descrição do nosso canal. Até breve.